Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre esse livro sensacional chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. E bem, essas cartas apareceram então em formato de livro em 1942 e o C.S. Lewis dedica este livro ao Tolkien. Provavelmente porque eles eram grandes amigos e também porque o Tolkien foi o grande responsável pela conversão do C.S. Lewis do ateísmo para o cristianismo. Portanto, não sei se você já se deu conta disso, mas nós estamos falando de dois autores conservadores, certo? Esse é meu segundo contato com a obra do C.S. Lewis, né? Meu primeiro contato, eu acho que como a maioria de vocês que estão me assistindo agora também, foi ali através das Crônicas de Nárnia. Este livro é bem diferente das Crônicas de Nárnia, mas também é excelente. Mas vamos dar um passinho para trás aqui. Eu comecei esse vídeo dizendo para vocês que este livro foi composto, né, em formato de livro mesmo, em 1942. Mas antes disso, essas cartas do diabo a seu aprendiz apareceram em uma coluna semanal, se não me engano, no The Guardian, né, que é um jornal inglês, durante os meses de maio e novembro de 1941. Ou seja, essa coluna foi escrita então durante a Segunda Guerra Mundial. E essa Segunda Guerra Mundial é mencionada aqui pelo diabo em diversas cartas. Portanto, o que nós temos aqui é um romance epistolar, né, composto por 31 cartas que o diabo vai escrever a este aprendiz com o intuito de educá-lo, né? Ele vai dar aqui algumas dicas valiosas para esse aprendiz. Aqui nós só temos acesso às cartas que o diabo escreveu mesmo, né, como o próprio título diz. Mas as cartas do aprendiz vão aparecer aqui indiretamente, né? Por quê? Porque o diabo vai comentar em diversos momentos aqui coisas que o aprendiz teria escrito em suas cartas, né? Então, na sua última carta você disse tal coisa, e aí ele responde a isso. Então, dá para entender direitinho como é que funcionou aí esse diálogo entre esses dois personagens. Além dessas 31 cartas, esse livro traz aqui também uma, mais ou menos, continuação que foi escrita, na verdade, quase 20 anos depois, né, das cartas, né? Então, o livro foi publicado em 42 e essa continuação saiu em 1959. Não me lembro se eu já comentei isso com vocês, mas o título deste livro em inglês é The Screwtape Letters, né? Então, Screwtape é o nome do diabo em inglês. E Screwtape é ali um termo, na verdade um verbo, né, para estragar tudo, corromper, ser diabólico, enfim, este é o nome do diabo em inglês. Em português, pelo menos nessa edição aqui, ficou maldanado. Se eu não me engano, na edição da Martins Fontes, o nome do diabo é outro, Filfuso, uma coisa assim, enfim. Mas então, essa continuação aqui em português ficou maldanado, propõe um brinde. E, gente, sério, isso aqui é a cereja do bolo desse livro. Esse discurso que o diabo fez ali durante o jantar de formatura de novas turmas ali de diabinhos é maravilhoso. As cartas são legais e tudo mais, mas esse discurso... Bom, tô me adiantando, vamos voltar um pouquinho para trás. Queria comentar com vocês também a epígrafe deste livro. Na verdade, são duas epígrafes, né? Uma delas é do Martinho Lutero e diz o seguinte, ó: a melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render aos textos das Escrituras, é zombar dele e ridicularizá-lo, pois ele não suporta o desdém. A segunda epígrafe é do Thomas More e diz o seguinte, ó: o diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo de chacota. Então, assim, o C.S. Lewis, como Tolkien também, tinha assim, um jeito, sei lá, diferente de contar histórias, né? Quando você começa a ler o Hobbit, quando você começa a ler as Crônicas de Nárnia, você percebe que você está entrando em contato ali com textos diferenciados. Eles têm um jeito especial de contar histórias, é como se eles fossem, sei lá, grandes tiozões te contando histórias legais. Só que aqui neste livro, a gente tem um pouco mais de humor, eu diria. Não é o tipo de livro que vai te fazer gargalhar, não é isso, mas a coisa é tratada com uma certa leveza e você vai se pegando em diversos momentos dando aqueles sorrisinhos assim, entendeu? Bom, enfim. Vamos ao enredo do livro, né? Só lembrando que essas cartas foram compostas durante a Segunda Guerra Mundial. Então o que C.S. Lewis faz aqui é elaborar uma visão de mundo através dos olhos de um diabo. Aliás, não só do diabo que escreve as cartas, né? Você tem o aprendiz, você tem aqui também diversos colegas de profissão, digamos assim, sendo citados aqui ao longo do livro. Pois então, com este olhar para o estado de coisas através dos olhos de um diabo, o que o C.S. Lewis está fazendo é o seguinte: ele está orientando o leitor, eu estou me referindo ao autor e não ao escritor das cartas, tá certo? O autor está orientando o leitor através do mau exemplo. Ou seja, se está bom para o diabo, não deveria estar bom para nós, certo?
Portanto, ele faz uso da ironia durante todo o livro. E veja bem, ironia é quando você diz uma coisa querendo dizer outra. Então, assim, tá calor pra caramba, sei lá, 40 graus, e aí você vira pra alguém e diz assim, nossa, que frio, não? Enfim, ironia. Ou seja, ele está aqui neste livro te ensinando pelo contrário. Só que nós temos um problema aqui. O Screwtape, ou o mal danado, fio-fuso, enfim, esse diabo é carismático pra caramba. Como não poderia deixar de ser, não é mesmo? E como eu já disse pra vocês, é um livro bastante bem-humorado. Então perigue em alguns momentos aqui você concordar com este diabo, tá? Mas enfim, o que o autor está fazendo aqui é usando um discurso diabólico para reforçar valores cristãos. Ok. E o que está acontecendo aqui na vida deste aprendiz, né, para quem o diabo está escrevendo as cartas, é o seguinte. Esse aprendiz já é meio que um estagiário, né? Então ele já passou ali da fase teórica da coisa e agora ele está colocando todos aqueles ensinamentos em prática, certo? Então esse aprendiz agora tem um humano que ele precisa tentar. E esse humano ele vai chamar de paciente. Pois muito bem, o que o diabo está fazendo é orientando este estagiário a tentar melhor, mais efetivamente, este seu paciente. Nas primeiras cartas, esse paciente é um ateu. Então eles conversam, né? O tom da conversa é mais assim, tá no papo. Você não vai nem precisar se esforçar muito para trazê-lo aqui para o lado dos diabos. Só que logo na sequência, esse paciente começa a se converter ao cristianismo. Então assim, ele tem uma mãe que é uma católica fervorosa, então ela está sempre rezando pelo filho, e ele vai também se interessar por uma mocinha, né? Ele vai começar a namorar uma moça que frequenta a igreja. E uma das graças deste livro é ir acompanhando, né, as tramóias do diabão, colocadas em práticas pelo diabinho, para desviar esse rapaz do bom caminho. E aí, será que eles vão conseguir? Não vou contar para vocês, vocês vão precisar ler o livro. Mas tem umas coisas bem interessantes aqui. Logo na introdução, o autor vai estabelecer que o tempo dos diabos é um tempo diferente do ser humano. Então, assim, eles estão observando a humanidade já há milênios. Então, como isso é estabelecido na introdução do livro, é bom você ler as cartas, né, do Diabo ao Seu Aprendiz, tendo em mente que o diabo conhece a humanidade muito melhor do que a própria humanidade. Então, os conselhos que esse diabo vai dar para o seu aprendiz são certeiros. Então, por exemplo, eu acho que na primeira carta mesmo, ele vai orientar o seu aprendiz a fazer com que o seu humano, né, o seu paciente, se preocupe muito, né, com os pequenos problemas do dia a dia. Dessa forma, esse diabinho atacaria o seu humano pelo seu calcanhar de Aquiles, né, ou seja, suas emoções, seus sentimentos, né, aquela coisa de meu umbigo, centro do universo, enfim. Em outra carta, ele orienta o aprendiz a fazer com que seu paciente comece a achar toda aquela conversa da mãe, Carola, chata pra caramba. Então, assim, dificilmente ele vai querer se tornar um cristão também se ele não consegue suportar a conversa da mãe. Em outra carta também, isso eu achei até engraçado. Ele vai dizer que o aprendiz precisa atrapalhar a atenção do rapaz quando ele estiver tentando orar. Né? Ele precisa direcionar a atenção do paciente para, sei lá, objetos brilhantes, enfim. Ele vai ficar entretido com qualquer outra coisa e não vai conseguir rezar. Tem um detalhe interessante aqui também, que é o seguinte: esse diabo vai tratar Deus como o inimigo. E tem também uma outra carta interessante pra caramba aqui, em que o que eles precisam fazer é tornar o seu paciente um extremista. E aí não importa qual extremo. Então, assim, ele pode se tornar um patriota ao extremo ou um pacifista ao extremo. O importante é que ele se torne um extremista. Ele também orienta o diabinho a não subestimar os pequenos pecadinhos, né? Porque de pecadinho em pecadinho, né? Enfim. Ele vai dizer algo mais ou menos assim, o caminho mais certo para o inferno é a graduação, né, dos pecados, né? Então você começa com um pecadinho, depois você faz um pecado, depois um pecadão e pronto. Tem uma outra carta aqui também que ele deve encorajar o paciente a usar o pronome meu ou minha, né? Em inglês é só my. Mas então, essa coisa de usar o pronome possessivo, né? Então assim, começa com pequenos objetos, né? Então, sei lá, meu telefone, dali a pouco você tem minha esposa, dali a pouco você tem meu Deus. Ele também deve encorajar seu paciente a estudar o Jesus histórico e também a usar a religião como arma política e como ferramenta de justiça social. Não sei se vocês estão percebendo, mas assim, este não é um livro bobinho, não é um livro infantilizado, muito pelo contrário.
ele usa de ironia e ele usa de um bom humor para tocar em assuntos complicadíssimos. Então este livro inteiro é uma grande provocação, mas assim, não é aquela provocação para te irritar, é uma provocação para te fazer pensar a respeito disso que ele está escrevendo aqui. Ele quer provocar a sua reflexão e a discussão desses tópicos. Tanto é que ele vai ali distribuir direitinho um tópico cascudo em cada uma dessas 31 cartas. Então a grande questão desse livro aqui é você pensar direitinho a respeito do que este diabo está te dizendo. E periga você concordar com o diabo. Então, mais uma vez, lembro a vocês de que este livro foi mais ou menos escrito ao contrário, né? Você tem aqui o uso de ironia no texto todo. Mas você deve manter em mente também o fato de que, né, o autor estabeleceu lá na introdução que o diabo te conhece melhor do que você mesmo. E no final das contas, né, essas artimanhas, né, esse passo a passo que o diabo está passando para o seu aprendiz, né, aplicar ali no seu humano, ao ler tudo isso, né, o leitor vai percebendo como é fácil, né, ser tentado. E sim, gente, sou ateia e acabei de fazer uma leitura literária, né, digamos assim, de uma obra apologética, obra essa muito bem bolada, diga-se de passagem. Esse livro é interessante pra caramba e o livro te prende, né, ele prende a sua atenção do começo ao fim. Agora eu queria ler pra vocês também um trechinho do brinde, né, proposto pelo Maldanado, né, ou pelo Screwtape, naquele jantar de formatura, né, das novas turmas de diabos e tudo mais. Só lembrando que o C.S. Lewis escreve essa continuação das cartas, né, esse discurso do Maldanado, em 1959, ou seja, aqui nós já estamos em meio à Guerra Fria. Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês um trechinho que começa na página 196. Ele diz o seguinte, olha só, isso é o diabo falando. Fui informado a partir de fontes seguras de que os jovens de hoje muitas vezes suprimem um gosto incipiente por música clássica ou boa literatura, porque isso os impediria de serem iguais a todo mundo, e que as pessoas que realmente desejassem ser e recebem a graça que os capacita para ser honestas, castas ou temperantes, a recusam, pois aceitá-la poderia torná-las diferente e ofender novamente a normalidade das coisas, entre aspas. Tirá-las do círculo da irmandade, entre aspas também, prejudicar sua integração como grupo. Elas poderiam tornar-se indivíduos. Que horror! Mas pra frente ele continua, olha só. Nesse meio tempo, como um efeito colateral bem-vindo, os poucos, cada vez menos, que não se encaixam na normalidade, tornando-se, como todo mundo, de forma regular, homogênea e integrada, tendem cada vez mais a se tornarem os verdadeiros pedantes, excêntricos que todo mundo de qualquer forma já achava que eles eram. Pois a suspeita muitas vezes gera a coisa suspeita. Já que, independente do que eu faça, os vizinhos vão me achar uma bruxa ou um agente comunista, aquilo de que me rotularem, irei acabar me tornando. Em consequência disso, temos agora uma inteligência que, embora seja muito pequena, é muito útil à causa do inferno. Mais para baixo, olha só. E não é lindo ver como a democracia, no sentido mágico, está agora fazendo para nós todo o trabalho outrora feito pelas ditaduras mais antigas e pelos mesmos métodos? Vocês se lembram da história de como um dos ditadores gregos, eles os chamavam de tiranos na época, enviou um mensageiro a outro ditador para solicitar o seu conselho sobre os princípios do governo. O segundo ditador conduziu o mensageiro a um milharal e lá cortou com sua foice todas as hastes que estivessem 1 centímetro acima do nível das outras. A moral da história é simples. Não admita que ninguém entre os seus súditos se destaque. Não deixe sobreviver ninguém que seja mais sábio, melhor, mais famoso ou até mesmo mais bonito que a massa. Passe a régua em todos para ficarem no mesmo nível. Todos escravos, todos números, todos Zé Ninguém. Todos iguais. Assim os tiranos podem, em certo sentido, praticar a democracia, entre aspas. Mas a democracia é capaz de fazer o mesmo trabalho sem qualquer outra tirania, que não seja a sua própria. Ninguém agora necessita passar pelo campo com uma foice. As hastes menores vão agora passar a cortar fora as pontas mais altas. As grandes começarão a cortar as suas próprias pontas pelo desejo de serem como todo mundo. Eu avisei. Na página 200 ele continua. Assim, o aluno mais inteligente permanecerá democraticamente acorrentado a seus colegas da mesma idade por toda a sua carreira escolar.
e um menino capaz de compreender Ésquilo ou Dante será obrigado a ficar sentado, ouvindo seus contemporâneos, tentando soletrar Vovô viu a uva. É o bom e velho nivelar por baixo, hein? Vamos lá. Os poucos que possam querer aprender serão pervertidos. Afinal, quem são eles para querer se destacar de seus colegas? De qualquer forma, os professores, ou devo dizer as babás, ficarão muito ocupados dando assistência aos ignorantes e tapinhas nas costas para gastar o seu tempo com o ensino de verdade. Não temos mais que planejar e trabalhar duro para espalhar prepotência imperturbável e ignorância incurável entre os homens. Os pequenos vermes mesmos farão isso por nós. Mais pra frente ele continua, olha só. A democracia ou o espírito democrático, no sentido diabólico, produz uma nação desprovida de grandes homens, né? Já que todo mundo é igual. Bom, enfim. Uma nação composta essencialmente de analfabetos, seres moralmente frouxos pela falta de disciplina na juventude, cheios de autoconfiança que as bajulações criaram em cima da ignorância e molengas em virtude de toda uma vida de mimos. E é nisso que o inferno deseja que todas as pessoas democráticas se tornem. Pois quando uma nação assim entra em conflito com uma nação em que os filhos foram postos para estudar, onde o talento é colocado em um alto patamar e onde a massa ignorante não é autorizada a ter nenhuma voz em assuntos públicos, apenas um resultado é possível. Eu vou parar por aqui, mas o negócio é espetacular. E de novo, é um discurso do diabo. Gente, que livro interessante. Então assim, como eu disse a vocês anteriormente, vocês acabaram de assistir uma resenha deste livro feita por uma Teia, mas eu sugiro fortemente que vocês deem uma olhadinha lá embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para o vídeo da Bruna, do Intervalo Literário. Ela também falou sobre este livro aqui em mais de um vídeo, inclusive. E lá vocês terão, então, a visão de uma pessoa mais interessada em teologia e tudo mais. Então acho que vale muito a pena vocês conhecerem o canal da Bruna, se é que não conhecem ainda. Como eu disse, o link estará lá embaixo. Então é isso. Vou ficando por aqui recomendando fortemente que todos vocês leiam este livro. Gente, vai valer a pena. Isso aqui é impagável. Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.